vamos pensar um pouco com vocês sobre um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. Muitas pessoas leem e não entendem, mas esse capítulo, para interpretação, é um dos capítulos mais difíceis que tem na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Romanos capítulo 9 é um dos capítulos mais difíceis. Pra vocês terem uma ideia, é a base da teologia reformada. A base da teologia reformada está em Romanos capítulo 9, porque eles entendem, e aí um extremismo da teologia reformada, na questão da soberania de Deus. É aqui que eles vão ter a base, o fundamento da teologia deles, da soberania de Deus. Soberania em decidir quem vai morrer e decidir quem vai viver. A base é Romanos capítulo 9. E nós vamos então lendo aos poucos, porque eu leio, depois vocês já esqueceram que eu li, então nós vamos lendo aos poucos e nós vamos comentando esse capítulo. Mas antes de ler, nós vamos orar, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor possa me usar nesse momento, de tal forma que eu possa explanar os capítulos, que seja entendido por vocês, compreensão, seja compreendido por vocês, certo? Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos concede de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos explanar a Tua Palavra. Sabemos que somos homens falhos, mas nós pedimos a Ti, nesse momento, a intervenção do Teu Espírito, para que possamos transmitir aquilo que realmente é o espírito da letra que está na Tua Palavra. Fala através do Teu servo, usa-o para que ele venha falar somente aquilo que Tu queres que a Tua igreja ouça nesta noite. Abençoa e conduz Teu servo, dá entendimento e discernimento ao Teu povo que agora está ouvindo e vai passar a ouvir esta mensagem. Esta oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente não pode olhar essa carta de Paulo sem voltar um pouco na história, sem voltar um pouco naquilo que ele começou. Naquilo que ele começou a falar e a escrever na Epístola aos Romanos. Na verdade, a gente não pode olhar nenhuma passagem na Bíblia sem olhar toda a Bíblia. A Bíblia, ela se explica por si mesma. Então a gente tem que ter sempre, ao estudar uma palavra, toda a palavra na nossa mente, para compreender o seu contexto, para compreender aquilo que realmente o autor estava querendo falar, uma vez que a palavra ela não se contradiz, mas ela se complementa e ela se explica ao longo de toda a sua exposição. Nesse capítulo 9, nós não podemos deixar de olhar o que Paulo começou a escrever, quando ele disse que a ira de Deus estava sobre todas as pessoas, quando ele falou que nem judeu, nem gentio era indesculpável diante de Deus.
Então a gente não pode esquecer isso que Paulo firmou ali no começo. Não existia pessoa, seja ela judeu, seja ela gentil, não existia ninguém que diante de Deus pudesse ser desculpável. Portanto, todos eram pecadores e todos estavam destinados à morte, independente de ser o povo de Deus ou de ser o povo de Deus. E ele disse que todas essas pessoas que estavam ali, debaixo da ira de Deus, pelo pecado no coração, eles tinham uma única saída para eles, que era a justificação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, não era a lei, não era porque o povo era de Israel, era o povo descendente de Abraão, não era por causa da lei que haviam recebido, não era porque as pessoas não conheciam a lei, não conheciam Deus, não conheciam Cristo, mas é pela própria consciência que essas pessoas são julgadas, eram julgadas. E a única saída para todas elas era a justificação pela fé. Não tinha outra saída. Não era pelas obras, não era pela bondade, pela inocência, mas era justificação pela fé. E Paulo então continua escrevendo, e a gente vai ver que ele chega ali no capítulo 8, foi quando a gente encerrou no domingo passado, que ele vai dizer qual era o propósito da justificação pela fé. Todos aqueles gentios que haviam chegado a serem justificados em Cristo Jesus pela fé, Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito com cada uma dessas pessoas. E o propósito de Deus, ele falou ali no capítulo 8, que era serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então, essas pessoas, todas elas, que ele, pela sua presciência, ele chamou, ele justificou e ele glorificou, ele tinha para cada uma dessas pessoas um propósito na vida delas. Era tirá-las, resgatá-las do pecado, resgatá-las da morte, para que elas pudessem ser, ao final, a imagem do seu Filho Jesus. E ele conclui no capítulo 8. Ele conclui ali no capítulo 8, dizendo que nada poderia atrapalhar, impedir que esse propósito se cumprisse na vida destas pessoas. Nada. Ele disse: nada pode separar, nada nos pode separar ou separar o crente do amor de Cristo. Nada. E ele conclui o capítulo 8 dessa forma. De repente, eu penso que Paulo, quando ele terminou de escrever no capítulo 8, ele olhou e ele lembrou do seu povo. Ele lembrou dos judeus. Ele disse: e o pessoal de Israel? De repente ele lembra do pessoal de Israel. Ele estava falando tanto dos gentios como dos judeus convertidos. Mas em determinado momento ali ele diz: e aqueles que foram chamados por Deus, que foram eleitos por Deus, povo de Israel, descendência de Abraão, que não aceitaram Jesus. Ele então escreve 3 capítulos só para falar dos judeus. Capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, eles são específicos para os judeus. Ele escreve para dizer a situação dos judeus. O capítulo 9 é sobre o passado, sobre a eleição dos judeus.
O capítulo 10 é sobre o presente, daquele momento que ele está escrevendo, é a rejeição de Israel para com o Filho de Deus. E o capítulo 11 é a restauração de Israel. Então vejam, percebam, que você não pode ler o capítulo 9 e interpretar o capítulo 9 somente pela leitura do capítulo 9. Para que você entenda o que está escrito no capítulo 9, você precisa ler os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. E dizem alguns estudiosos da palavra que você tem que ler primeiro o capítulo 11, depois o capítulo 10, para que você leia o capítulo 9 e você entenda o capítulo 9. Por quê? Porque o capítulo 10 e 11 explicam o capítulo 9. E os 3 capítulos falam dos judeus. Dos judeus. Existem algumas pessoas que dizem até que se você terminar o capítulo 8, né, e iniciar o capítulo 12, não existe solução de continuidade. Existe uma sequência na escrita. E algumas pessoas dizem o seguinte, que se pegar esses 3 capítulos e sacar da Bíblia, não faz falta nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Vocês terem uma ideia. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que, para mim, isso é uma pérola. Esses 3 capítulos em Romanos é uma pérola da teologia paulina. Depois que você entende, depois que você se aprofunda, você percebe a pérola teológica que está nos capítulos 9, 10 e 11. Porque é a partir desses capítulos que você vai entender como é que a soberania de Deus anda junto com a responsabilidade humana. Como é que a soberania de Deus, ela não elimina, ela não descarta em nenhum momento a responsabilidade humana, o livre-arbítrio do homem. Como é que você pode entender que a soberania anda junto com o livre-arbítrio? Essa é a pérola. E é isso que nós vamos tentar entender nessa noite. A partir, claro, da leitura do capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 10 e 11, porque elas explicam, esses versículos explicam, né, o capítulo 9, como eu falei. Então vamos ler do versos 1 até o verso de número 5. Nós vamos então começar a expor esse capítulo. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Antes de nós começarmos a falar, eu queria dizer que existem algumas regras de interpretação que a gente precisa entender quando nós vamos estudar
a palavra de Deus. A gente, ao estudar a palavra de Deus, existem algumas questões que precisam ficar bem claras e bem definidas. Primeira delas, que eu quero falar para vocês, é que nós precisamos nos despir de todo conceito e preconceito. Ao ler e estudar a palavra de Deus, a gente precisa tirar tudo aquilo que a gente já tem como algo que é definido por nós, que já é consolidado por nós. A gente precisa se despir disso. A gente não pode estar lendo a palavra de Deus para justificar, muitas vezes, atos que nós praticamos no passado, ou encontrar na palavra uma justificação para os atos que vamos fazer no futuro. A gente precisa se despir e deixar que a palavra aflore para nós. É preciso você permitir que você seja embebecido pela palavra naquele momento. E deixar ela falar ao seu coração. A segunda questão que a gente precisa fazer é que se nós partirmos de uma premissa errada, nós vamos chegar a um lugar errado. Tá? Se eu defino como algo que já é certo, por exemplo, se eu defino que o capítulo 9, ele fala da soberania de Deus, e exclusivamente da soberania de Deus, eu vou chegar a um lugar errado. Eu vou chegar lá no final, realmente afirmando que é a soberania de Deus. Se eu partir do princípio que uma palavra dentro de um contexto, a palavra no contexto, a palavra em si, ela tem várias significações. Nós vamos ver isso aqui. A palavra, ela tem várias significações. E você pode usar essa palavra de uma forma errada, na tradução que você fizer. E ao fazer, se ela não estiver dentro, de acordo com o contexto que a Bíblia está dizendo, você vai chegar no lugar errado. É uma premissa errada, porque você conceituou erradamente. Mas a palavra não significa isso? Significa, mas não nesse contexto. Nesse contexto aqui ela não tem esse significado. Uma outra coisa que nós precisamos estar bem claro é que Jesus é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Você não pode olhar e interpretar uma Bíblia sem ter Jesus ali como ponto central. É a chave hermenêutica. Jesus, quando estava a caminho de Emaús, ele disse que toda a Escritura falava dele. Portanto, Jesus é o centro de todas as coisas. E percebe que Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, são a mesma pessoa em essência. É um só Deus. Portanto, Jesus do Novo Testamento, ele não pode contrariar e contradizer o Antigo Testamento. Jesus disse: eu vim para cumprir a lei. Por isso, tudo aquilo que Jesus falar, ele veio para cumprir a lei, para explicar a lei, e não para contradizer a lei. Ele é o centro. Nós não podemos olhar para a graça de Jesus Cristo e contrapor a graça com a soberania de Deus. Paulo vai dizer: se é graça, é graça, né? É graça e soberania. Nós não podemos contradizer as duas coisas. Tá? Então nós
vamos, dentro dessa introdução que eu falei para vocês, nós vamos começar a expor agora o capítulo 9. E aqui o que a gente vê? Aquilo que eu falei. Paulo é como se desse ali um estalo na mente dele e lembrasse do seu povo, dos seus conterrâneos. Paulo judeu, e ele então lembrou do seu povo. E naquele momento em que ele lembrou do seu povo, ele teve uma crise de consciência. E a consciência de Paulo aqui não é consciência moral. É aquela consciência, a consciência moral é aquela consciência, né, que nos acusa quando a gente faz alguma coisa errada. Aqui é uma consciência psicológica. É aquela consciência que você tem claro, está bem claro os seus sentimentos em relação a determinada coisa. Essa consciência psicológica. Então Paulo teve uma crise de consciência. E ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor, meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele sentiu uma dor. Ele começou a pensar no seu povo indo para o inferno, estava morrendo, estava indo para o inferno. Seus conterrâneos, sem Cristo, haviam rejeitado Cristo, estavam indo para o inferno. E ele então tem uma crise de consciência. Ora, os gentios estão sendo resgatados, os gentios estão sendo levados a Cristo, os gentios estão sendo justificados pela fé, e o povo eleito por Deus está morrendo para ir para o inferno. Ele tem uma crise de consciência. E qual é essa crise de consciência? Uma tristeza profunda, uma dor profunda no coração, da sua alma. É uma dor tão grande que ele diz aqui que ele seria capaz de ser maldito, anátema, de ser maldito, de ser separado de Cristo, para que o seu povo, aqueles que estavam indo para o inferno, fossem salvos. Essa palavra aqui é desejaria. A conotação aqui é que Paulo sabe que é impossível que isso aconteça. Esse é contexto aqui, que a gente sabe, é que isso seria impossível de Paulo agora ser anátema, ser maldito e de ir para o inferno. É a segurança da salvação dos santos. Mas ele expressa um desejo, e a testemunha desse desejo é o próprio Espírito Santo, que ele diz aqui: o Espírito Santo é a minha testemunha naquilo que eu estou sentindo. E eu prefiro, eu gostaria, eu sinto esse desejo, eu clamo, eu oro, eu intercedo. Essa palavra é mais no sentido de interceder, de pedir, de clamar a Deus, que o seu povo fosse salvo, e para que, se isso pudesse acontecer, que ele fosse para o inferno e o seu povo fosse salvo. Expressa o amor tremendo de Paulo pelo seu povo. E é interessante, irmãos, como a gente aprende com Paulo, porque o povo, os conterrâneos de Paulo, os judeus, perseguiam Paulo, queriam matá-lo, e mesmo assim, com toda a perseguição, ele demonstra aqui o que é o amor ao próximo. Aquela mesma questão que aconteceu com Moisés, né? Moisés estava conduzindo o povo entrou em pecado, e Moisés começa a interceder pelo povo. E ali, quando ele começa a interceder pelo povo, em Êxodo capítulo 32, versículo 32, ele diz: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, e se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Moisés diz assim: olha, se tu vai matar todo mundo, então me mata também. Mentira, risca aí, me manda para o inferno junto com esse povo todinho. Mesma coisa que Paulo disse aqui.
E ele diz ainda: esse povo, esses meus compatriotas que estão indo para o inferno, sabe quem eles são? E ele vai falar aqui dos benefícios, né, dos privilégios que esse povo recebeu. Ele vai dizer: são israelitas, descendentes de Jacó, israelitas, descendentes de Jacó. Eles são, pertence-lhes à adoração, né? Ou seja, eles adoram o Deus verdadeiro, né? Enquanto os outros povos adoravam os outros deuses. Eles tinham a glória, a presença de Deus, as alianças feitas com Abraão, com Davi e assim por diante, a lei que foi dada, o culto verdadeiro, as promessas, os patriarcas, e aquilo mais importante de todos, foi de onde veio o Messias, o Cristo, o Salvador. E aí ele então começa a responder algumas perguntas, e é aqui que a gente entra na parte mais complicada do texto. Existem 3 perguntas que ele vai responder aqui no capítulo 9. A primeira é: bom, então se o povo de Deus é eleito, se o povo de Deus é o povo eleito e o povo está morrendo, está indo para o inferno, então a palavra de Deus falhou? Veja aí, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. A pergunta que ele está querendo responder, e que está se antecipando que as pessoas iam fazer, ou poderiam fazer, é: olha, então Deus falhou. A palavra de Deus não se cumpriu. O povo eleito não é um povo salvo, está morrendo. E ele então vai fazer a diferença entre o conceito que é ser povo de Israel e o que é ser israelita. Ele faz essa diferença conceitual. Ele vai dizer: povo de Israel é o povo que é descendente de Abraão na carne, e o israelita é aquele que é descendente de Abraão na promessa. Então ele cria aqui um conceito chamado conceito de povo espiritual, né, do Israel espiritual, do judeu espiritual, que é aquele que cumpre, que está dentro da eleição de Deus, mas são aqueles que são descendentes de Abraão na fé, que acreditaram na promessa de Deus. Vamos ler então o versículo de número 6 ao versículo de número 13. O versículo de número 6 ao versículo de número 13 diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que texto complicado, hein? Se a gente olhar assim, irmãos, a gente vai dizer assim: soberania pura. Se você for ouvir o Hernandes Dias Lopes, que é reformado, ele vai dizer assim: Deus escolheu o que escolheu, o que ele quis. Deus é soberano.
Ele é soberano, ele escolheu. É a resposta dele. Mas veja, primeiro, a palavra de Deus se cumpre naqueles que estão na fé da promessa. Quando ele chamou Abraão, a gente precisa olhar um pouco a história. É por isso que a Bíblia não se entende a partir do próprio texto, mas a partir dela como um todo. Quando o povo construiu a Torre de Babel, depois do pecado, ali, a queda de Adão e Eva, que a gente vai acompanhando ali do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 11, ali é o caminho da degradação humana. Chega ali no dilúvio, capítulo 6 e 7, esse povo recomeça em Noé, mas eles constroem a Torre de Babel para confrontar ali o que Deus havia dito, para se espalharem, se multiplicarem no mundo. E na Torre de Babel, então, Deus faz o quê? Ele espalha aquele povo e ali cria as nações e as línguas, de todas as nações. Irmãos, desse povo que ele espalhou, ele elegeu uma nação, ele elegeu um povo, ele elegeu Israel na pessoa de Abraão. É claro que nós vamos saber por que ele escolheu Abraão. Por que ele escolheu Abraão e não escolheu outro? Por que ele não escolheu todos? Aí é que está a soberania de Deus. Porque no meio de todas as nações, ele escolheu Abraão. A gente sabe, quem estudou um pouco sobre isso, sabe que Abraão é contemporâneo dos filhos de Noé. E ele já conhecia Deus. Deus conhecia o seu coração. Presciência de Deus. Ele escolhe Abraão e ele faz uma promessa a Abraão. E a gente sabe que todo o desejo de Deus, a missão de Deus para o mundo é que todas as pessoas se salvem. Não é só um povo. Ele não elegeu o povo de Israel como se fosse um privilégio para a salvação. A Bíblia toda fala que a eleição de Israel, em vez de ser um privilégio, era uma responsabilidade que Deus estava dando a Israel para que esta nação fosse testemunha de Deus, para que testemunhasse da presença, da ação e do poder de Deus através daquele povo. Então o povo iria conhecer a Deus através do testemunho que aquele povo ia dar da ação de Deus naquele povo. E quando Deus chama Abraão, ele diz: sede uma bênção, eu te abençoarei para que tu sejas uma bênção a todas as famílias da terra. Portanto, Deus não estava escolhendo um povo para ser salvo, ele estava escolhendo um povo para ser testemunha dele. Por quê? Porque a missão de Deus sempre foi uma missão universal, alcançar todas as pessoas. E aqui então, depois que ele elege Abraão, ele elege em cima de uma promessa. Ele diz assim, que de Abraão, a descendência de Abraão, ele faria uma grande nação, e o herdeiro de Abraão, Isaac, o ungido, o Salvador viria, portanto, da descendência de Abraão. Eis aqui a promessa, quando ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus é falhada, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Em Isaac, a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendentes, a descendência dos filhos da promessa. Então, os descendentes de Abraão não eram todos aqueles que nasceram, que vieram de Abraão, mas são todos aqueles que são descendentes da fé de Abraão.
Aqueles que creram na promessa do Senhor, né, da vinda do Messias, né, a partir de Abraão. Então, a palavra de Deus não se cumpre, se cumpre. Ela se cumpre quando cada um de nós abre o seu coração, recebe Jesus e ele é justificado pela fé. Nós somos descendência pela fé em Abraão, né? Então, os filhos de Deus são aqueles que pela fé são descendentes de Abraão. A mesma coisa, o apóstolo João vai falar ali em João capítulo 1, versículo 13, que ele vai dizer que os filhos de Deus não são nascidos da carne, né, do sangue, nem do homem, nem da vontade do homem, mas são nascidos de Deus. Esse é o caso. Esse é o caso. Mas aí ele começa a complicar. Por que ele começa a complicar? Porque, irmãos, ele vai dizer o seguinte. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa. Então ele vai dizer qual é a promessa. Por esse tempo viria Sara, terá um filho. Sara era o quê? Estéril. Então quem Abraão acreditou, né, veio Isaac, aqueles que acreditaram na promessa, portanto fazem parte do povo de Deus. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo. E como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse, irmão, foi um dos textos mais difíceis para entender. Porque chegou num ponto, né, que Abraão nasceu Isaac. De Isaac nasceu Jacó e Esaú. E agora? Deus escolheu Esaú. Deus escolheu Jacó. Deus escolheu Jacó. Aí os reformados vão dizer, soberania de Deus. Ele escolhe quem ele quer. Ele escolheu Jacó. Como é que a gente explica isso? Irmãos, ele diz o seguinte: não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquilo que chama. Primeiro a gente tem que entender qual era o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Salvação de todas as nações, né? Serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o propósito de Deus. Quando ele elegeu Abraão, o propósito dele era o quê? Salvação de todos os povos da terra, de todas as nações, de todas as famílias, né? Esse é o propósito de Deus, certo? Então, para que esse propósito se cumprisse, ele soberanamente, entendo aí, soberanamente, ele escolheu Jacó, tá? Ele soberanamente escolheu Jacó, antes que eles fizessem alguma coisa de ruim ou alguma coisa boa. Ou seja, não é pelas obras, não é? Não foi pelas obras, não foi porque um era bom e outro era mau. Mesmo porque, irmãos, se você fosse olhar para os dois, nenhum dos dois prestava. Esaú era um ímpio e Jacó o enganador do pai. Então não foi pelas obras, não foi pelo coração bom de nenhum dos dois, porque nenhum dos dois prestava. Então, como é que ele fez isso? Como é que se explica isso? Isso vai ser explicado, irmãos, sabe aonde?
Primeiro, ele vai ser explicado em Gênesis. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a gente olha para esse texto, a gente olha para Jacó e Esaú, a gente está olhando para a pessoa, para o indivíduo. Muitas vezes, né, que a Bíblia vai usar o nome de uma pessoa, ela está usando ali o que aquela pessoa representa dentro de um contexto maior. Por exemplo, quando Moisés é citado aqui, não é a pessoa de Moisés, é o quê? É a lei, certo? Quando ele cita aqui, ele está citando um indivíduo, ele está citando Jacó e Esaú, mas aqui a palavra de Deus, quando a gente olha para Gênesis, está falando, ele está fazendo referência a duas nações. Abra aí em Gênesis capítulo 25, versículo 23. Abra aí. Sabe o que é que diz lá? Uma promessa. Existia uma promessa sobre os filhos ali, né, de Isaac. E diz assim: respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Entendo, irmãos, qual foi o momento da história que vocês conhecem da palavra de Deus em que Esaú serviu a Jacó? Me diga aí o versículo, o capítulo, o momento que vocês leram aí em Gênesis, em que Esaú serviu a Jacó. Em nenhum momento. Esaú nunca serviu Jacó como pessoa. Portanto, quando a gente olha para o texto, a gente vai perceber que Paulo está fazendo referência a Gênesis capítulo 25, versículo 23, de duas nações, porque quem serviu foi Edom, a descendência de Esaú, que serviu a Israel, a descendência de Jacó. Então, quando Deus olhou para eles, Ele amou Jacó, se aborreceu de Esaú. É aí que eu falo a questão da palavra no contexto, né? E por que Ele amou Jacó e Ele aborreceu-se, ou odiou, né? Tem algumas traduções que diz aí que odiou Esaú. Em Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, quem vai explicar isso aqui? Abra em Romanos capítulo 11, versículos 1 e 2. Em Romanos capítulo 11, versículos 1 e 2, diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Veja que o contexto de Paulo está falando da rejeição, está falando do povo que não foi, não está dentro da promessa, não é isso? Então, lá em capítulo 11, ele vai dizer: Deus porventura, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E ele vai dizer: de modo nenhum, porque eu também sou israelita. Ele diz: eu sou Paulo, sou israelita, né? Sou da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Mas Deus não rejeitou o seu povo, a quem o quê? De antemão conheceu. Vocês lembram lá do capítulo 8 que a gente estudou aqui? Pela presciência de Deus, Ele olhou para Jacó, Ele amou Jacó, e Ele então, pela presciência, Ele conheceu, Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou. Prognosticou, né? A palavra aqui em grego. Foi a presciência de Deus que fez com que,
antes da fundação do mundo, ele, pela presciência de Deus, ele escolheu Jacó. Porque ele sabia que ali no ribeiro de Jaboque, aquela luta entre Jacó e o anjo, ali aconteceria a conversão de Jacó. E ele seria chamado o quê? Israel. No ribeiro de Jaboque. Mas aí diz o seguinte, que ele amou Jacó, porém aborreceu-se de Esaú. Em algumas versões diz odiou Esaú. Aí é que está, irmãos, a palavra no contexto, ou fora do contexto. Vocês sabem o que quer dizer isso aqui no hebraico? Eu vou dizer isso para vocês. Você acha que Deus é capaz de odiar alguém? Sim ou não? Deus é capaz de odiar alguém? Sim ou não? Não. Por quê? Porque Deus é amor, não é isso que o apóstolo João diz? Em essência, Deus é amor. Como é que Deus pode odiar alguém? Em que circunstâncias Deus pode odiar alguém? Em nenhuma circunstância. Deus amou o mundo de tal maneira, todos nós pecadores, mas Ele se entregou por nós incondicionalmente, mesmo sabendo que nós haveríamos de rejeitá-lo, de condená-lo na cruz do Calvário. Mas Ele amou. Deus ama o mundo imensuravelmente. Como é então que Ele iria, como é que você vai então justificar que Deus amou Jacó e odiou Esaú? A palavra aqui, aí é que está a questão. A palavra que significa amar menos. Não é odiar. É amar menos. Eu explico isso aqui para vocês. Como é que a gente pode entender isso? Vocês conhecem aquela ilustração que todo mundo fala aqui, quando você está no avião, não é? Cai as máscaras, põe a primeira máscara em você, para que você possa estar em condições, perfeitas condições, e aí você põe a máscara nas crianças, no seu filho, não é isso? Depois que você põe em você. Agora imagine que você está com 2 filhos dentro desse avião. Dentro do avião tem 3 bancos. Você está sentado no meio. Do lado direito tem um filho, do lado esquerdo tem o outro filho. Você está com 2 filhos. E acontece uma despressurização da cabine. Olha aí que nome. E quando acontece isso, o que é que acontece? Cai as máscaras. Cai as máscaras. Aí vamos dizer que a engrenagem emperrou, só caiu uma máscara. Vocês estão os 3 ali. Só caiu uma máscara, irmãos. Você pode dizer assim, não, eu vou morrer pelos meus filhos. Se tivesse caído 2, os 2 estavam ali. Só caiu uma máscara. Você pode dizer, não, eu vou morrer, tudo bem. Mas quem eu vou escolher dos 2? Quem eu vou escolher dos 2? Eu não posso dar máscara por 2, eu tenho que escolher um. Esse poder de decisão é soberania de Deus. Ele escolheu um, mas ele escolheu por quê? Porque ele antes conheceu. Irmãos, vocês leram A Escolha de Sofia? Esse livro conta a história de uma senhora que está no campo de concentração, quando ela chegou ali, que ia embarcar no trem, e o oficial nazista disse assim: 2 filhos, um filho homem e uma filha mulher, um casal. E ele disse assim: escolha um porque o outro vai morrer. E seja rápido, se não escolher, eu mato os 2. E ela teve que escolher um. E ela escolheu o menino, e não a menina. Depois ela justifica por que escolheu o menino e não a menina. E ele foi e matou a menina. E o menino salvou-se.
O oficial matou a menina. Isso é o amar menos. Porque no momento que você tem que escolher, você tem que escolher um dos dois, porque senão morre os dois. Esse é o amar menos. Não é que ele deixou de amar, não é que ele odiou. Você amou menos, você odiou aquela filha, a Sofia. Ela odiou a filha e mandou ela para a morte, ou ela amou menos? Aquele que a máscara caiu e que você colocou sobre um deles, você amou mais do que o outro, você amou menos um do que o outro? Esse é o sentido aqui desse texto. É o sentido aqui desse texto. Aí surge a pergunta: então Deus é injusto? É o que todo mundo diz. Deus é injusto. Por que Deus é injusto? Ora, porque ele escolheu e matou o outro. Mandou o outro para o inferno. Aqui está dizendo o seguinte: ele mandou um para o inferno e mandou outro para o céu. Tá? Deus é injusto? É a pergunta que está aqui. Tá? Abram aí, Romanos capítulo 9, a partir do versículo 14 até o versículo 18, diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. E agora, Deus é injusto? Sim ou não? Não? Então como é que você explica isso? Está dizendo aqui: eu tenho misericórdia de quem eu quero, tá? E quem eu não quero, eu não tenho misericórdia. E aí, Deus é injusto? É não? Abra aí em Romanos capítulo 11, versículo número 32. Está escrito aí. Está dizendo aqui: porque Deus a todos encerrou na desobediência. Vocês lembram? Todos estão debaixo da ira de Deus, não é isso? Ele começa escrevendo Romanos 20. Ele diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar o quê? De misericórdia por todos. Então, de quem Deus tem misericórdia? De todos. Ele deu oportunidade a todas as pessoas. Todas as pessoas estão debaixo da ira de Deus. Portanto, todas elas estão condenadas, mas todas elas tiveram a oportunidade de receber a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus está sobre todos. Só que rejeitaram. Não é? Qual é o texto que vai falar isso aqui?
Romanos capítulo 9, 30 a 33. Romanos capítulo 9, 30 a 33. Que diremos, pois, que os gentios que buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Israel que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. E no capítulo 10, que é o capítulo da rejeição, que diz que Paulo vai dizer que suplica a Deus, não é? Aquela que desejaria para que todos fossem salvos. Ora, se Deus escolheu então para a perdição, por que ele estava pedindo para serem salvos, não é? E ele diz assim, ele conhece esse povo, do zelo desse povo, mas aí ele diz o seguinte: porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então o que ele está querendo dizer aqui, irmãos, é que a misericórdia está sobre todos, mas nem todos recebem misericórdia. Por que nem todos recebem? Porque nem todos foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Os judeus, eles se esbarraram na lei, nas obras. Eles não entenderam a mensagem, eles ouviram a mensagem, mas eles não entenderam, e eles então escolheram aí ficar com a lei. Portanto, todos eles foram ali, a rejeição foi do próprio povo de Deus e não de Deus para com o seu povo, certo? Então o que está dizendo aqui exatamente, então Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Na verdade, o povo dele, Israel, é quem rejeitou. Por isso é que a responsabilidade, Deus não tira na sua soberania, ele não tira aqui a responsabilidade humana, ou seja, foi pela própria escolha do povo de Israel em rejeitar a Deus, que eles, portanto, não receberam a misericórdia de Deus. E aí é que está a questão de você entender que andam juntos a soberania de Deus e a responsabilidade humana, o livre-arbítrio humano na escolha, porque a soberania de Deus vai dizer o seguinte: se você está em Cristo, você é salvo, mas se você rejeitar a Cristo, você está perdido. Então essa aí está a soberania de Deus. Ok, irmãos? Então estamos finalizando aqui, porque eu sei que já está todo mundo dormindo aí, não é? Espero que esteja entendendo, pelo menos, o meu esforço aqui. Mas completando aí, tem um outro texto muito difícil, que é a partir do versículo 19. Ele diz: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Então ele vai discorrendo, mas o que está complicado aqui é vasos de honra e vasos de desonra. Como é que é isso?
Uma das coisas mais importantes para nós, a nossa maturidade cristã, é o reconhecimento de que nós somos seres humanos. Nós somos simplesmente homens. Nós não somos Deus ou deuses. Nós não somos. Nós somos homens. E sendo homens, nós não podemos questionar aquele que nos fez, o nosso Criador. Ele faz essa relação entre o oleiro e o barro, tá? Ele vai dizer assim: como é que o vaso pode questionar o oleiro porque ele fez assim? É a mesma coisa de você dizer, né, por que eu sou preto? Por que eu tenho cabelo chainho? Ou por que eu sou branco? Eu podia olhar para mim que eu sou igual uma gia, né? Você já viu uma gia na parede? Transparente? Sou eu. Dizer assim: Senhor, por que tu me fez uma gia branco desse jeito? Não é? Eu posso fazer isso? Eu posso questionar Deus porque eu sou assim? Paulo está dizendo isso. Você não pode questionar Deus, né? Porque ele pegou um barro e fez um vaso para a ira e outro para a misericórdia. É importante você entender o seguinte: ele fez, pega o texto aí, o versículo 21 está dito assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Irmãos, ele pegou o mesmo barro, ele fez 2 jacos. O mesmo barro, fez 2 jacos. Tá certo? Só que o barro recebeu misericórdia de Deus e o outro não. Mas por que ele não recebeu? Um recebeu a misericórdia de Deus e o outro não. Porque aquele rejeitou a Deus e esse não. Paulo vem explicando isso desde o começo. É a mesma nação, é o mesmo povo, é o povo de Israel, é o povo eleito. Ele elegeu esse povo a partir de Abraão. Só que parte desse povo, ele acreditou na promessa, que são os remanescentes, e a outra parte não acreditou na promessa. Então ele já preparou para o que vinha, né, para que aqueles que vão para o inferno já estavam preparados para o inferno, pela presciência de Deus. E aqueles que, né, acompanharam, né, os remanescentes e receberam a misericórdia de Deus. Veja o que diz o versículo 22, que Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Ou seja, porque Deus não quer que ninguém se perca, né? Segundo Pedro, capítulo 5, eu acho, que vai dizer que Deus é longânimo porque Ele não quer que ninguém se perca. E Ele suportou com muita longanimidade para que assim, né, esse povo, né, pudesse se converter e não se converter. Tá? Versículo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, aqueles que são descendentes da promessa, que para a glória preparou de antemão, os quais, pela presciência, né, os quais somos nós, a quem também chamou. Nós aqui é a igreja, quais também somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O que ele está dizendo? Ele chamou todos. Ele chamou judeus e gentios.